Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e o tema de hoje é ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O ADCT faz parte da nossa Constituição. Nós vimos na aula da estrutura da Constituição aqui do canal, o que nós vimos lá? Que existe o preâmbulo, o corpo ou parte dogmática ou permanente e o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, basicamente, a nossa Constituição está dividida em três partes, tá? E estruturalmente, apenas para relembrar, nós temos no início da Constituição o preâmbulo. O preâmbulo não tem força normativa, tá? Não está situado no campo jurídico, e sim no campo da política, como nós vimos. Tá? O vídeo está aí no canal, caso você queira se aprofundar no assunto. Temos dois vídeos, um sobre preâmbulo e outro sobre a estrutura da Constituição. E temos depois a parte dogmática ou permanente, que vai do artigo 1º até o artigo 250. E, finalmente, o objeto de nosso estudo de hoje, temos o ADCT, que vai do artigo 1º até o artigo 114. Apenas para relembrar, para fixar na sua mente, para que você não erre na sua prova ou no seu concurso, na sua prova da OAB, tá bom? Ou na prova da faculdade, o preâmbulo não tem relevância jurídica, não serve de paradigma para as ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, tá bom? Ao passo que o corpo e o corpo mais o ADCT formam ali, né, a parte da Constituição que tem relevância jurídica. Algumas pessoas querem estudar a Constituição, mas esquecem do ADCT, e o ADCT também é cobrado em provas e concursos, tá? Para visualizar melhor, o preâmbulo está aí, ó, site do Senado Federal, Constituição, o preâmbulo logo no início, tá bom? Antes do artigo 1º da Constituição, título 1, tá? Depois nós temos a parte dogmática. Apenas para relembrar, nós temos um vídeo aqui no canal que explica bem melhor esses temas. Artigo 1º vai até o artigo 250 e o ADCT. Logo após o artigo 250, ali tem uns pontinhos que eu coloquei, porque vem o nome dos que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? E depois vem o ADCT com numeração própria. Lembrando que o ADCT, ele não tem título, ele não está dividido em título, ele não tem seções, né? Ele não tem capítulo, tá? Ele só é tratado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo e assim por diante. Aí está o ADCT a partir do artigo 1º, tá bom? O ADCT são regras que estabelecem a harmonia da transição do regime constitucional anterior para o novo regime. Ora, em regra, uma Constituição nova, ela rompe por completo com a Constituição anterior, não é verdade? E o ADCT vem trazer a segurança jurídica, ele vem fazer a transição de uma forma harmoniosa do antigo regime para o novo regime. Sua finalidade é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, providenciando a acomodação e a transição do antigo e do novo direito edificado. Qual o papel do ADCT? Ao que parece, a finalidade das normas do ADCT, ou ao menos sua principal finalidade, é fazer uma transição pacífica, como nós falamos, né? De um ordenamento jurídico à luz de uma nova Constituição, para outro, à luz de um novo texto constitucional. São encontrados em todas as constituições brasileiras, exceto a Constituição de 1824. Ora, por que ele não é encontrado na Constituição de 1824? É simples, a resposta é bem simples, porque a Constituição de 1824 foi a nossa primeira Constituição, tá? E sendo a primeira Constituição, ela não rompeu com nenhuma outra, então não havia necessidade do ADCT. Fora isso, todas as outras Constituições trazem o ADCT, mas de uma forma diferente. Por exemplo, a Constituição de 1937, 1967, e para os que entendem que a Emenda Constitucional 1 de 69 é uma Constituição, ela traz o ADCT em conjunto, como disposições finais ou gerais. Já as Constituições de 1891, 1934,
1946 e a atual Constituição de 1988 trazem como ato destacado. Nós vimos que tem a numeração própria, inclusive, né? O ADCT, ali a partir do artigo 1º, depois do artigo 250 da Constituição, e a partir do artigo 1º, o ADCT vai até o artigo 114 como um ato destacado. Em regra, após as disposições produzirem seus efeitos, ou a condição ou o termo se tornariam normas de eficácia exaurida, teria valor meramente histórico. No entanto, tem havido desvirtuamento dessa finalidade. Tá? Onde é que nós identificamos esse desvirtuamento? Um exemplo clássico para isso é a Emenda Constitucional 57 de 2008, que introduziu o artigo 96 no ADCT, esse artigo que convalidou os atos de criação de municípios, bem discutido aí pela doutrina, tá? Pela jurisprudência, essa questão da inserção do artigo 96, convalidando os atos de criação do município, tá? Se você ainda não assistiu a aula de criação dos municípios, de estado, aqui no canal nós disponibilizamos isso para você gratuitamente, tá bom? Você pode assistir e aprender mais sobre o assunto. Voltando ao ADCT, ele tem natureza jurídica de norma constitucional. Como nós vimos, ele faz parte da Constituição, tá bom? Ele tem a sua relevância jurídica. Logo, a alteração de suas normas ou o acréscimo deverá observar o procedimento das emendas constitucionais. Ali, a partir do artigo 60 da Constituição, nós vemos como é que pode ser alterado uma norma constitucional. O ADCT é da mesma forma porque ele é a Constituição, tá? Devem observar os limites ao poder de reforma, tá bom? E também estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. Também temos um vídeo aqui no canal sobre controle de constitucionalidade, onde você pode se aprimorar e com certeza resolver as questões do seu concurso, da sua prova de maneira mais eficaz. Importante destacar aqui no caso do ADCT, suas normas servirão de parâmetro ou paradigma de confronto para análise de constitucionalidade dos demais atos normativos, conforme entendimento do STF. Bom, isso é muito cobrado em concursos, tá? Se as normas do ADCT servem de parâmetro ou paradigma. Nós vimos desde o início do vídeo, nós vimos falando, batendo essa tecla, porque sabemos como é cobrado. E isso vai ajudar você a resolver as questões da sua prova, tá bom? Vamos às perguntas. Alguns exemplos de perguntas temos aqui, tá? CREA de Goiânia, Goiás, 2019, analista advogado, banca Quadrix. As normas previstas no ADCT das disposições constitucionais transitórias, por regularem situações específicas, excepcionarem regras gerais previstas no texto constitucional permanente e apresentarem numeração própria, não podem ser utilizadas como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade dos atos normativos inferiores. Mas acabamos de ver, né, que o ADCT ele pode sim ser usado como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade, tá bom? Então essa resposta ela está errada. Vamos à próxima? TCE, 2014, assessor jurídico, banca Fundação Carlos Chagas, texto adaptado, é uma pergunta bem extensa, nós adaptamos aqui para trazer o que é relevante para a nossa matéria de hoje. Em relação à natureza e classificação das normas constitucionais, é correto afirmar: 1. O preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte e não apresentando, portanto, força normativa, nem criando direitos ou obrigações. Número 2. O ADCT, ou ato das disposições constitucionais transitórias, não tem natureza de norma constitucional, tratando-se de mera regra de transição interpretativa e paradigmática. Está correto o que se afirma em letra A, na 1 apenas, letra B, na 2 apenas, letra C, 1 e 2 estão corretas? Com relação à pergunta número 1,
ela está correta, porque o preâmbulo, como nós dissemos, não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do Constituinte e não apresentando, portanto, força normativa, nem criando direitos ou obrigações. No nosso canal aqui você tem um vídeo sobre preâmbulo e vai explicar melhor essa parte, mas com o que nós passamos hoje você já é capaz de identificar essas questões, tá? O ADCT, a número 1 está certa. Número 2, o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não tem natureza de norma constitucional, tratando-se de mera regra de transição interpretativa e paradigmática, quase que não sai de novo. Não, ele tem sim natureza de norma constitucional, tá? Tratando-se, né, mais do que isso, ele serve como paradigma, ele serve como parâmetro de interpretação, tá bom? Então apenas a letra A está correta. Outra prova, Sebrasp 2014, Procurador do Estado. Você que quer ser um procurador do Estado, pensa bem, uma aula tão simples pode resolver, né, uma questão como essa e você ganhar mais um ponto ali na sua prova, ficar mais perto da sua aprovação. O canal está aqui para te ajudar, tá? O canal está aqui para poder ajudar você a vencer as barreiras que se apresentarem diante de você e também a te ajudar nos seus estudos. Vamos lá. Em relação ao ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, julgue o item seguinte. Segundo o ADCT, a revisão constitucional será feita a cada 5 anos, em sessão bicameral do Congresso Nacional. Nós colocamos essa pergunta aqui para trazer para você uma reflexão. É necessário estudar o ADCT. Essa questão é fácil de se identificar quando você conhece a literalidade do artigo 3º do ADCT. Embora nós não tenhamos falado na aula, nós vamos ler aqui esse artigo e vamos ver que é fácil identificar isso, tá bom? A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Na questão está escrita a cada 5 anos. Em sessão bicameral, né, que está escrito aí. Contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta de seus membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Faz parte da nossa história, a história do Estado brasileiro, né, a história do nosso país, da República Federativa do Brasil. Isso aconteceu em 93, tá? Então, a história do direito, a história da Constituição, a história do direito constitucional pode sim te ajudar a resolver as questões de prova. E, sobretudo, a leitura dos artigos da Constituição e do ADCT, tá bom? Então, a questão está errada, tá? Destaquei para você, a cada 5 anos, é após 5 anos, e é sessão unicameral do Congresso Nacional. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, né? Nós estamos aqui para poder... Não, ainda tem mais uma pergunta. Sebrasp 2012, PRF, Técnico de Nível Superior, Banca CESP, a respeito das disposições constitucionais transitórias e da interpretação e aplicação da Constituição, julgue o item que se segue. As disposições constitucionais transitórias, assim como os preâmbulos constitucionais, não comportam valor jurídico relevante. Aí, ó, você que quer fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, viu? Cai na tua prova também. E fácil de se resolver. Acredito que você já tenha até acertado, ó, as disposições constitucionais transitórias, o ADCT, assim como o preâmbulo. Olha, por aí você já identifica. Nós vimos que o tratamento entre o preâmbulo e o ADCT são diferenciados, né? Não comportam valor jurídico relevante. O preâmbulo não, mas o ADCT comporta sim. A questão está errada. Agora sim, é o fim da nossa aula de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.